E aí, pessoal, dia de Grêmio, mas também de muitas informações. A tabela mexeu e pode ter complicado alguma situação e também, em razão disso, algumas mudanças. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Abrindo um domingo, onde é 20h30 na Arena, o Grêmio enfrenta o Atlético Goianiense. A gente muitas vezes até se confunde, acha que o jogo vai ser fora de casa, porque a gente não pode ir na Arena, então eu sempre confundo. Muitas vezes o Grêmio joga lá em Goiânia, eu sempre confundo porque não poder ir na Arena de fato complica. Mas ontem o Campeonato Brasileiro recomeçou com vitória do Atlético Mineiro em casa contra o Curitiba e principalmente uma vitória do São Paulo sobre o Fluminense fora de casa. O São Paulo fez 2-1, saiu na frente, o Fluminense empatou e ali, mais para o final do segundo tempo, o Brenner, o centroavante goleador, foi lá e fez o segundo, ele que fez os 2 gols do jogo, e o São Paulo abriu frente no Campeonato Brasileiro. E aí? Isso chega forte no Grêmio? Óbvio que chega. Óbvio que chega. Óbvio que isso mexe com o planejamento do Grêmio. Nós falávamos da forma como o Grêmio está conduzindo o campeonato, elogiamos muito essa situação do Grêmio recolocar titulares junto a alguns reservas, fazendo uma mescla em jogos como esse, mas o Campeonato Brasileiro começa a escapar pelos dedos. Essa é a verdade. Nós podemos aqui fazer até um meia-culpa e dizer por que o campeonato escapa pelos dedos. Escapa pela incompetência do Grêmio. O Grêmio geriu mal o Campeonato Brasileiro. O Grêmio o Grêmio tem grupo e time para brigar pelo título. E o Grêmio não fez isso. O Grêmio não briga pelo título nunca. Por quê? Porque sempre faz opções erradas, sobretudo nos últimos anos. O Grêmio, se tivesse feito uma opção um pouco mais definitiva no início do campeonato, fazendo mais ou menos o que fez nas últimas 20 rodadas, 15 rodadas, o Grêmio não teria perdido tanto ponto. O Grêmio chegou a estar na zona do rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro. Mas o fato é que a gente tem que olhar para frente, não adianta a gente ficar olhando para trás. E hoje, que Grêmio nós vamos ver? Nós vamos ver um Grêmio que vai poupar completamente para jogar contra a equipe do São Paulo no final de semana, que é a redenção do campeonato. A redenção da temporada do Grêmio é vencer a Copa do Brasil. É o que restou. O Grêmio fez um papel na Libertadores que, quando a gente vê o Santos na tabela do Brasileiro lá atrás, a gente se incomoda mais ainda. O Grêmio não podia ter sido eliminado pelo Santos, mas foi, fez opções erradas, jogou pouco, não competiu, como disse o Renato, e nós perdemos isso. Nos restou a Copa do Brasil, que curiosamente tem o melhor futebol do Brasil jogando contra, que é o São Paulo. O São Paulo veio aqui, mostrou toda a sua qualidade, perdeu o jogo, é verdade, mas mostrou que tem sim muito bom time, muito bem treinado pelo Fernando Diniz. Do outro lado, o América pode eliminar o Palmeiras, e aí sim seria... o Grêmio entraria como favorito no enfrentamento contra o América. Não resolvido, mas entraria como favorito nessa situação. Mas o que eu quero colocar agora é como o Grêmio vai proceder no jogo de logo mais. Me parece que a vitória do São Paulo pode ter mexido algumas situações. A notícia de ontem dava conta que o Grêmio jogaria com alguns titulares, sobretudo Jean-Pierre, Matheus Henrique e PP. Eu não sei se o jogo contra o São Paulo não vai mexer com essas coisas. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro de fato começou a se distanciar do Grêmio. O Flamengo empatou, ele que também está na zona de cima, perdeu pênalti, jogou lá em Fortaleza, sempre é difícil, empatou o jogo, pode ser aí um bom resultado para o Grêmio, mas a vitória do São Paulo fora de casa, ela de certa forma bota um balde de água fria nas pretensões de quem quer ser campeão brasileiro, e o Grêmio quer muito ser campeão brasileiro, mas parece ter ficado mais longe. Então, eu acho que isso pode abrir uma brecha do Grêmio não colocar Jean-Pierre, não colocar Matheus Henrique, não colocar PP no jogo de hoje. Fazendo aquela opção, que era o que todos falavam, a imprensa toda do Rio Grande do Sul dava conta de que o Grêmio iria praticamente com todos os reservas. De qualquer forma, um jogo que tem muitas atrações sim para o Grêmio, e nós vamos obviamente conversar antes do jogo. Hoje eu comento o jogo pela Rádio Bandeirantes, nós vamos comentar, vamos lá conversar em lives antes, depois e também obviamente pelos veículos da Band, para a gente poder tentar entender como que o Grêmio vai proceder para um jogo como esse. Lembrando, o Campeonato Brasileiro parece estar saindo pelas mãos, mas a gente precisa continuar lutando porque futebol aceita tudo, né? Daqui a pouco o São Paulo dá uma tropeçada e a gente encosta mais uma vez. Essa é a rotina do dia de hoje. Vamos saber com que time vai jogar. Eu, neste momento, principalmente depois do que aconteceu ontem,
Eu aposto muito mais em um time totalmente reserva do que ele recheado com titulares, algo que eu elogiei demais e que eu espero inclusive elogiar hoje, se o Renato me surpreender. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.